Perseguir a felicidade como se fosse o propósito final da vida. Esse é o vício elegante da era moderna. Um vício socialmente aceito, cuidadosamente embalado em frases prontas e promessas de alívio imediato. Mas, no fundo, é apenas anestesia, uma forma sofisticada de fugir da realidade enquanto se finge estar vivendo com intensidade. Nietzsche viu isso antes de todos. Ele enxergou que essa obsessão pelo prazer constante, essa tentativa desesperada de evitar o desconforto, é o que nos enfraquece. Porque quando a felicidade vira meta, a vida vira fuga. E o ser humano, ao invés de se tornar mais forte, mais profundo, mais inteiro, se torna mais dócil, mais frágil, mais previsível. A verdadeira potência não está em buscar a felicidade a qualquer custo. Está em encarar a vida com tudo o que ela traz. O caos, o peso, o incômodo. E ainda assim escolher criar sentido. Se esse tema faz sentido para você, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A busca por felicidade, como ela é vendida hoje, não passa de uma corrida desesperada por evitar dor, desconforto e contradição. Mas Nietzsche sabia: quem evita o caos nunca se transforma. Quem se protege da dor, também se protege da própria evolução. Essa obsessão pelo estar bem o tempo todo enfraquece o espírito. Nos torna dependentes de estímulos externos, de validações rasas e de momentos passageiros que nos afastam do que realmente importa. Tornar-se forte, lúcido e autêntico. Buscar felicidade como objetivo é como tentar segurar a fumaça. Quanto mais você persegue, mais ela escapa. Nietzsche não acreditava em um caminho da felicidade, pavimentado por escolhas seguras. Ele acreditava na forja do caráter através do conflito, da tensão, do enfrentamento. Não há alegria verdadeira sem dor atravessada. Não há liberdade real sem caos interior enfrentado com coragem. A promessa da felicidade como ponto final é sedutora porque parece simples. Mas é justamente essa simplicidade que a torna perigosa. Ela afasta o indivíduo da complexidade que molda a grandeza. Transforma a existência em um jogo de fuga, onde o objetivo é evitar tudo que possa incomodar, mesmo que isso signifique abandonar a si mesmo. Nietzsche propõe outro caminho: abandonar a ideia de que a vida deve ser confortável, prazerosa ou feliz o tempo todo, e abraçar a realidade crua, onde cada desafio é uma chance de testar sua força, onde cada dor é um chamado à elevação. Ser feliz pode ser agradável, mas ser forte é ser livre. Aproveita esse momento e conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Queremos saber até onde nosso conteúdo está chegando. A felicidade é o efeito colateral da grandeza, não o combustível que a gera. Nietzsche enxergava isso com clareza cirúrgica. A felicidade genuína não se conquista quando é buscada diretamente. Ela emerge quando você está ocupado sendo quem realmente é, enfrentando o que realmente importa. O mundo moderno inverteu essa lógica. Transformou a felicidade em produto, em métrica de sucesso, em objetivo central da existência. Mas quando você coloca a felicidade como objetivo, tudo que não gera prazer imediato passa a ser evitado. É assim que nasce uma geração viciada em conforto e paralisada diante do esforço. Nietzsche nos lembra que o foco deve estar na vontade de potência, essa força vital que nos impulsiona a crescer, mesmo que isso signifique atravessar desconforto, caos ou rejeição. A felicidade nesse contexto não é o farol que guia. Ela é o brilho que aparece no horizonte quando você segue um caminho que exige coragem. Buscar ser forte é aceitar o risco de não estar feliz o tempo todo. É aceitar que alguns dias serão cinzas, que algumas decisões vão doer, que algumas perdas serão necessárias. Mas é justamente nesse terreno instável que a verdadeira alegria brota. Aquela que não depende de aplauso, nem de aprovação externa. Nietzsche não era contra a felicidade. Ele era contra essa felicidade domesticada, preguiçosa e controlada por narrativas superficiais. Aquela que exige que tudo dê certo, que todos gostem de você, que nada saia do lugar. Esse tipo de felicidade é frágil, manipulável e facilmente destruída por qualquer ventania da realidade. Ao invés disso, ele propunha uma alegria mais densa, que nasce da superação de si mesmo,
do enfrentamento dos próprios abismos, da construção de algo que ninguém pode tirar. Essa alegria não se compra, ela se conquista. E por isso, é sólida. Buscar ser forte, ao invés de feliz, não é uma negação do prazer. É a negação da escravidão emocional ao prazer. É decidir que sua paz interior não será mais refém das circunstâncias externas. É trocar o alívio momentâneo pela construção duradoura de si. O ser humano moderno vive anestesiado pela vontade de conforto. Nietzsche chamaria isso de negação da vida em sua potência. Enquanto o mundo clama por felicidade e tranquilidade, ele gritava por força, por embate, por vontade de potência, a energia primordial que faz o espírito se expandir. A vontade de potência é o impulso que nos move para além do que somos. É a força que diz: ainda não é suficiente, ainda posso mais. Mas esse impulso tem um inimigo silencioso, a vontade de conforto. Ela sussurra: fique onde está, não se arrisque, proteja-se. E é aí que começa o enfraquecimento do ser. Nietzsche não acreditava em evolução sem confronto. Para ele, só se cresce no atrito, só se molda caráter na tensão. Quando você troca a vontade de potência pela vontade de conforto, está dizendo não ao seu próprio destino. Está recusando o chamado à transformação, por medo da dor que ela carrega. A sociedade atual idolatra o conforto como se fosse uma conquista, mas muitas vezes ele é apenas uma prisão bem decorada, um deserto emocional disfarçado de estabilidade. É fácil viver num mundo que te recompensa por evitar o esforço. Difícil é manter a chama viva em meio à apatia geral. A vontade de conforto transforma pessoas em sombras de si mesmas. Elas se tornam previsíveis, repetitivas, entorpecidas. Não por falta de talento, mas por falta de tensão. Nietzsche via nisso um desperdício de potência, uma vida desperdiçada por medo de viver de fato. A vontade de potência, ao contrário, é feroz. Ela exige decisões impopulares, rupturas internas, perdas estratégicas. Mas é ela que nos empurra para o que somos capazes de ser, e ainda não somos. É um pacto com a transformação, não com a segurança. Buscar ser forte é escolher a vontade de potência como guia. É aceitar que o caminho vai doer, mas que essa dor é fértil. É entender que o verdadeiro inimigo não é o sofrimento, é a estagnação. E que a maior derrota não é fracassar, é nunca ter ousado. A dor é inevitável, mas o sofrimento tem valor. Nietzsche via no sofrimento não uma punição, mas uma ferramenta de esculpir o espírito. Ele não queria livrar o homem da dor. Queria que ele a suportasse, que aprendesse a extrair poder dela. Vivemos numa cultura que trata o sofrimento como fracasso, como se sentir dor fosse sinal de que algo deu errado. Mas na lógica nietzschiana, é exatamente o oposto. É no sofrimento que a verdade do ser humano aparece. Não há máscara que resista à dor. O sofrimento, quando enfrentado com lucidez, tem uma função alquímica. Transforma a fraqueza em resistência, medo em coragem, ilusão em clareza. É o cadinho onde a alma é provada. A forja onde a vontade de potência é testada, golpe por golpe. Sem esse processo, não há maturidade real. Só um teatro confortável de estabilidade. Nietzsche acreditava que o ser humano deveria dizer sim à vida. E isso inclui dizer sim à dor. Não fugir dela. Não adoçá-la. Encará-la como parte inevitável do processo de elevação. Como o preço da autenticidade. A felicidade superficial pode ser comprada com distrações. Mas a grandeza só nasce da fricção com a realidade. Aqueles que tentam viver evitando o sofrimento estão, na verdade, se recusando a amadurecer. Estão buscando viver sem pagar o custo da própria transformação. Mas toda metamorfose é dolorosa. O casulo não se rompe sem tensão. A nova pele não nasce sem que a antiga sangre. Nietzsche via nisso um chamado ético. Sofrer não te torna inferior. Fugir do sofrimento, sim, porque é nesse confronto que o indivíduo escolhe se vai encolher ou se vai expandir. Ser forte nesse sentido não é não sentir dor, é sentir tudo e seguir em frente mesmo assim. É pegar o sofrimento e usá-lo como matéria-prima para moldar um espírito inquebrável. É não desperdiçar nenhuma lágrima. É transformar cicatriz em identidade. Fugir do sofrimento é abrir mão de si mesmo. É dizer,
Prefiro permanecer pequeno se for mais confortável. Mas quem busca ser forte, de verdade, entende que cada dor tem um propósito: revelar quem você pode se tornar, se tiver coragem de não recuar. Alívio é um vício disfarçado de solução. E o convite mais perigoso não é aquele que parece uma armadilha, é o que parece inofensivo. Nietzsche entenderia bem isso. Ele sabia que todo prazer imediato esconde um preço oculto, e que a vontade de potência morre lentamente, toda vez que escolhemos o caminho mais fácil. Aceitar o convite fácil é como aceitar uma anestesia. Ela adormece a dor, mas também adormece a consciência. É dizer sim para o momento e não para a sua evolução. Esse tipo de decisão, aparentemente leve, é o que vai minando sua força silenciosamente. A armadilha está justamente na sensação de que não faz mal. Faz. Porque cada vez que você evita o que precisa ser feito, você reforça o hábito da fuga. E a alma vai se acostumando a viver em baixa rotação, em zona morna, sem fricção. Nietzsche não tinha piedade dessa atitude. Ele a via como um sintoma de fraqueza, mas também como uma escolha. Porque todo alívio imediato, seja o prazer passageiro, a distração vazia, o sim automático, é uma forma de evitar confronto. E onde não há confronto, não há lapidação. O problema não é o convite em si, é o que ele representa. A chance de adiar o que importa, de evitar o que você vinha prometendo fazer, de desviar o foco da sua vontade central para mergulhar num falso descanso. Só que cada escolha molda um padrão. Cada sim que você dá por preguiça, medo ou vício é uma negação de si mesmo. E cada não firme, mesmo que doloroso, é uma afirmação da sua força. Nietzsche propõe um espírito trágico, sim, mas não derrotado. Um espírito que sabe que viver plenamente exige tensão, sacrifício e responsabilidade. Negar o caminho fácil é mais do que disciplina. É arte. É escultura de caráter. Negar o alívio agora é o que permite construir força depois. O impulso de evitar o desconforto não desaparece. Ele é domado. E é nessa domação que a vontade de potência vence a mediocridade do prazer passageiro. A pergunta que fica é direta. Quantas vezes por semana você diz sim apenas para evitar desconforto? E quanto da sua força está sendo desperdiçada por isso? Dizer não é um ato de poder. Nietzsche não via a negação como fraqueza, mas como afirmação de vontade. Negar o convite fácil, o elogio manipulador, o prazer imediato, é, na verdade, afirmar o que você está construindo. É lembrar ao mundo, e a si mesmo, que você não é moldado por circunstâncias, mas por direção. Cada recusa é uma trincheira cavada na guerra contra o auto-engano. Não é apenas um não para fora. É um sim, interno para algo maior. Sua integridade, sua coerência, sua vontade de potência. Negar o atalho é uma declaração. Eu não estou à venda. Vivemos em uma cultura onde o sim virou moeda social. Dizer sim a tudo é ser legal, é ser aceito, é ser diplomático. Mas Nietzsche apontaria o óbvio. Esse excesso de aceitação é uma forma de covardia. Quem não sabe negar, se perde. Quem aceita tudo, dilui tudo que é. A recusa tem força simbólica. É uma ruptura com a lógica do agrado. É dizer, eu não preciso disso para me sentir válido. É criar espaço interno para sustentar escolhas que não agradam ninguém, exceto sua consciência. Negar o que enfraquece é o que fortalece. Negar o caminho mais curto é o que prolonga sua trajetória com sentido. A força não está em resistir uma vez. Está em negar consistentemente tudo que te afasta do que importa. Essa consistência constrói um tipo de poder invisível, mas indestrutível. Nietzsche chamaria isso de fidelidade a si mesmo. Não como ego inflado, mas como coerência entre o que você diz querer e o que você faz. Não adianta falar em grandeza e ceder ao conforto sempre que ele acena. Negar é necessário. Negar é treino. A cada não ao caminho fácil, você treina seu espírito para suportar tensões maiores. E esse treinamento silencioso é o que vai te tornar resistente quando tudo desabar. Você não será feliz sempre, mas pode ser firme sempre que for necessário. Ser forte começa no detalhe, na recusa sem plateia, na negação que ninguém vê, mas que você sente como um martelo batendo na rocha da sua vontade. A pergunta não é, você quer mudar sua vida? A pergunta é,
Você está disposto a negar tudo que sabota a vida que você diz querer? Há algo que você vem evitando. Você sabe exatamente o que é, e Nietzsche também saberia. Ele chamaria isso de uma recusa vital, uma decisão que está sendo adiada não por falta de tempo, mas por medo do confronto. O ato de evitar é o ato de se trair em silêncio. Evitar algo que importa é permitir que o medo dite sua identidade. E quando você se acostuma a fugir, você começa a se convencer de que essa fuga é prudência. Mas não é. É fuga mesmo. E fuga prolongada se transforma em prisão. Nietzsche não fazia rodeios. Para se tornar quem se é preciso enfrentar o que está te paralisando agora. Seja uma conversa difícil, uma escolha desconfortável, uma mudança adiada. O que você evita, te governa. O que você encara, te fortalece. A procrastinação não é preguiça. É hesitação disfarçada de estratégia. Você adia porque sabe que aquilo vai te exigir algo real. Exposição, dor, decisão, perda. Mas toda ação evitada acumula custo emocional. E a dívida sempre chega, com juros de angústia. Nietzsche via a vida como um campo de batalha interno. Fazer o que você vem evitando é uma declaração de guerra contra a parte de você que prefere a sombra, que quer continuar pequeno, que se sente seguro onde está. Mas crescer exige ruptura, e toda ruptura dói. A coragem não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. É olhar para aquilo que você tem evitado e dizer: eu vou atravessar. É ali que nasce a força, não antes, não depois. Na travessia, na hora exata em que você poderia recuar, mas não recua. Evitar uma ação essencial é sabotagem espiritual, porque a vida não espera sua coragem amadurecer. Ela segue, e quem não acompanha vira espectador de si mesmo. Seus projetos viram promessas, suas vontades viram frustração. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. Mas esse tornar-se exige movimento, exige ação, exige fazer finalmente aquilo que você está evitando há semanas, meses, talvez anos. A força nasce no instante em que você decide: hoje não vou mais adiar. Hoje eu ajo. Hoje eu destravo a parte de mim que estava encurralada pela covardia disfarçada de cautela. A força não se mostra no barulho da multidão. Ela se constrói no silêncio da solitude. Nietzsche via a solidão não como castigo, mas como território fértil. Aqueles que buscam ser fortes precisam, cedo ou tarde, aprender a estar sozinhos. Não por orgulho, mas por necessidade de consistência. O mundo está cada vez mais lotado de vozes externas. Opiniões, expectativas, distrações. Mas a verdadeira construção interna exige afastamento. Não para se isolar do mundo, mas para ouvir, sem interferência, aquilo que realmente importa, a própria consciência. A solitude é o laboratório do espírito. Nietzsche acreditava que os grandes indivíduos eram forjados fora da manada. A maioria segue, copia, se adapta. Mas os fortes se distanciam. Preferem o desconforto da autonomia ao conforto da aceitação. A solitude é o preço de quem pensa por conta própria. Estar só não é estar vazio, é estar inteiro. É nesse espaço sem distrações que você confronta seus fantasmas, testa suas convicções e define sua rota. Não há força verdadeira sem esse processo. Não há clareza sem silêncio. A solidão dos fortes não é melancolia, é disciplina. É o momento em que a mente para de reagir ao mundo e começa a criar o seu próprio sentido. É quando você percebe que não precisa de plateia para ser grande, e que quem precisa de constante validação externa ainda não se encontrou por completo. Muitos evitam a solitude porque ela revela o que foi escondido. Na ausência de ruído, aparece o medo, a dúvida, a incoerência. Mas é justamente isso que permite a lapidação. A força só se cristaliza quando o espírito aguenta o próprio peso. Nietzsche não pregava o isolamento eterno, mas sim a construção de um eu que não se curva diante da solidão. Um ser que, mesmo só, permanece inteiro. Alguém que não precisa de aprovação constante para seguir sua rota. Buscar ser forte é também aceitar que haverá momentos em que ninguém vai entender o que você está fazendo. E tudo bem. A solitude é o solo onde ideias profundas germinam. É onde o barulho do mundo dá lugar à nitidez da sua missão.
Nietzsche não via a vida como algo que se encontra. Ele via a vida como algo que se esculpe. Não há um sentido pronto esperando por você. Há uma matéria bruta chamada existência, e a forma que ela assume depende da sua coragem em moldá-la, com força, com dor, com intenção. A vida para ele era uma obra de arte brutal, não no sentido estético, mas existencial. Cada decisão, cada recusa, cada ação difícil é um golpe de cinzel na pedra bruta da sua história. E quanto mais você bate, mais emerge o contorno de quem você realmente é. Mas essa escultura não é limpa. Ela é cheia de falhas, rachaduras, cortes mal feitos. E tudo bem. Nietzsche valorizava o imperfeito autêntico muito mais do que o perfeito fabricado. A vida que tem brilho demais costuma esconder verdade de menos. Ser forte nesse sentido não é criar uma imagem de sucesso. É sustentar o caos enquanto esculpe sentido. É olhar para os próprios erros e não fingir que não aconteceram. É aceitá-los como parte do processo criativo. A arte mais poderosa é aquela feita com sangue e verdade. Nietzsche detestava o ideal de pureza e perfeição moral. Para ele, o ser humano era contraditório por natureza. E era exatamente essa tensão que gerava beleza. A vida deveria ser moldada com tudo que você é: luz, sombra, coragem, medo, força e falha. Tudo entra na obra. Nada é descartado. Essa visão exige maturidade. Porque é mais fácil viver buscando aprovação do que assumir a autoria da própria trajetória. Mas quem busca ser forte entende. A vida não é um quadro a ser admirado. É uma escultura viva, e você é ao mesmo tempo o artista e o mármore. Os cortes que você evita, os riscos que você recusa, as partes de si que você esconde, tudo isso compromete a integridade da obra. Nietzsche propunha o oposto. Um enfrentamento radical da realidade interna. Um compromisso inegociável com a verdade pessoal. Quando você vive com essa intensidade, a vida deixa de ser sobre ser feliz ou aceito. Ela passa a ser sobre ser inteiro. E essa inteireza, ainda que cheia de cicatrizes, é o que realmente impressiona, porque ela é rara. Ser feliz pode ser agradável, mas ser inquebrável é outra dimensão de existência. Nietzsche nunca propôs uma vida leve, ele propôs uma vida densa, forte, feita de enfrentamento, não de fuga. Ao final de tudo, o chamado é simples e brutal. Não busque ser feliz, busque ser forte, porque a felicidade é volátil. Ela depende de fatores que você não controla: clima, humor, circunstâncias, reconhecimento. Já a força é construída por dentro. Ela independe do externo. Ela permanece quando o resto desaba. Tudo o que foi dito até aqui, negar o caminho fácil, suportar o sofrimento, enfrentar o que você evita, buscar a solitude, moldar sua própria vida, nada disso garante felicidade constante, mas garante algo muito mais poderoso: consistência interior. Nietzsche sabia que o mundo tentaria te convencer de que sentir bem é o que importa, mas ele apostava naqueles que, mesmo sentindo dor, seguem firmes. Naqueles que dizem: eu prefiro a verdade difícil à ilusão confortável. Esses são os fortes. E os fortes não pedem permissão. Eles assumem direção. Buscar ser forte não é virar máquina. É aprender a cair e se levantar com mais clareza. É falhar com dignidade. É não se envergonhar da própria intensidade. É transformar cada dificuldade em peso de treino para a alma. No fim, a vida vai testar cada escolha que você faz. E tudo aquilo que você buscou apenas por conforto vai ruir. Mas aquilo que você construiu com dor, disciplina e consciência permanece. É esse o material da verdadeira grandeza. Nietzsche oferecia um caminho que poucos têm coragem de seguir. O caminho da autossuficiência emocional, do pensamento independente, da ação firme, mesmo quando tudo dentro de você pede para recuar. Esse caminho não promete aplausos, não promete paz constante, mas promete algo raro e valioso: a capacidade de se olhar no espelho e reconhecer força onde antes havia dúvida. Ser feliz é bom, mas ser inquebrável é ser livre. Gostou do conteúdo? Curta e inscreva-se para não perder os próximos vídeos.